chamar aqui para formar a mesa a professora Ilana. Desembargador Luciano. Coronel Ibson. Y, confundi. Eu misturei Y com Robson, aí deu Y. Coronel Robson. E o doutor Pedro Heitor. O nome dela está na agonia. É Ilona. E para não perdermos tempo, eu já vou dar a palavra. Todos já estavam aqui na parte da manhã, ou a grande maioria, pelo menos, já sabem, portanto, qual é o objetivo do nosso fórum. E eu vou dar a palavra, então, à professora Ilona. Vai falar sobre política de drogas e o tema dela específico, que segundo, pelo menos... Cadê aqui, ó? Drogas e democracia, uma reflexão sobre o lugar. Drogas e democracia, uma reflexão sobre o lugar da polícia. Obrigada. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite e a plateia que está aqui para discutir temas difíceis, mas muito importantes. Muito obrigada, desembargador Alcides, desembargador Luciano, professor Ibis. Enfim, estou aqui muito feliz de estar ao lado de pessoas que eu gosto e que são, enfim, em diferentes locais da sociedade, mas tentando avançar em agendas necessárias. Eu sou da sociedade civil, sou de uma organização chamada Instituto Igarapé. Espera aí que ela está passando sozinha a minha apresentação, sem eu passar. Vamos ver se ela me obedece. O Instituto Igarapé é um think tank, é um centro de estudos e ação que trabalha nos temas de justiça, desenvolvimento e segurança. E a gente tenta avançar informação para ter debates mais qualificados e melhorar as políticas públicas nessas áreas. A gente fica aqui no Rio de Janeiro, mas temos uma atuação também que é internacional. Bom, eu falo sobre um tema que é um tema, a gente tenta que não seja mais tabu. Eu vou falar um pouco sobre políticas de drogas, primeiro, antes de entrar na questão de qual é a relação hoje do papel da polícia com essa política, mas eu gostaria de dar um passo atrás e falar um pouco sobre política de drogas, antes de entrar na questão mais específica, porque eu acho que informação é o que vai fazer a gente entender a necessária busca de melhores soluções e melhores políticas públicas, né? E como é um tema difícil, eu faço algumas provocações sempre, então sintam-se também muito à vontade para questionamentos e para tirar dúvidas, para fazer críticas, porque acho que é importante a gente, de jeito nenhum, tentar moldar a opinião das pessoas, mas provocar certas reflexões que possam estar ajudando a formar opiniões mais embasadas em evidências científicas. Então, antes de falar sobre o tema políticas de drogas, que é onde eu realmente estou mais confortável, eu queria falar sobre o uso de drogas. Eu não sou especialista, eu não sou da área médica, também não faço uso de drogas ilícitas, mas eu tomo meu vinhozinho de vez em quando, em fim de semana. E é importante a gente ter na perspectiva que o uso de drogas ele é tão antigo quanto a humanidade. Enfim, há registros de uso de drogas de 4.000 anos antes de Cristo em diversas sociedades espalhadas pelo planeta. E que somente aí o primeiro intento, a primeira tentativa de se controlar a questão de drogas, e aí começou a diferenciação drogas lícitas e drogas ilícitas, foi em 1912, com a Convenção do Ópio, que não era para proibir, mas era para controlar o comércio. E, nesse momento, porque era um comércio muito lucrativo, e as potências internacionais debatiam aí com a China como poderia estar sendo controlado esse comércio. E aí, eventualmente, a gente vem, nos últimos um pouco mais de 50 anos, tendo um outro sistema internacional de controle, que é muito mais recente do que a gente imagina, se a gente coloca na perspectiva do uso de drogas e da humanidade, que muda a relação com algumas drogas da nossa sociedade. E algumas drogas que hoje são tidas como ilícitas
e que, na época aqui dessa primeira Convenção Única de 61, não havia, naquele momento, preocupação em ter parâmetros científicos para dizer o que deve ser ilegal e por que deve ser ilegal, e o que deve ser legal. Então, como é que foram feitas, naquela época, uma lista de drogas, né? Era uma lista que até hoje existe, ela vai crescendo ao longo dos anos, mas que começava a colocar substâncias que eram usadas, em geral, por minorias ou grupos sociais que incomodavam as classes dominantes, principalmente aí nos Estados Unidos, enfim, e começaram a falar que essas substâncias eram ilegais. Quando a gente olha a lista de 61, a folha de coca e a cocaína estão na mesma linha, como se fosse, na verdade, a mesma questão. Quer dizer, você mascar a folha de coca nos Andes por causa de altitude fosse a mesma coisa que você usar a cocaína. Então, são da mesma lista até hoje, tá? De substâncias proibidas classificadas da mesma forma. E aí entrou a maconha, a heroína, depois as drogas sintéticas nessa convenção de 71, e a última convenção, de 88, que vem fechar esse regime internacional de políticas de drogas, que a gente hoje é o que a gente conhece na linguagem mais recorrente como o regime de proibição ou guerra às drogas, ela vem trazendo, importante, na verdade, ferramentas para trabalhar tráfico ilícito em relação à corrupção, à lavagem de dinheiro e etc. Então, essa última convenção ela vem muito buscando a questão do crime organizado. Mas esse sistema, que foi feito inicialmente com uma premissa, que era, bom, nós vamos proibir e tentar derrubar toda a parte da oferta de drogas, quer dizer, acabar com a oferta, e assim não vai ter, enfim, a gente acaba com a demanda junto, se não tem oferta. Só que, enfim, a premissa se mostrou muito equivocada, porque a demanda continua crescendo e as pessoas, na verdade, que estavam produzindo, dão o seu jeito de continuar produzindo, porque, quanto há demanda, é uma lei de mercado, há oferta, né? Então, o que aconteceu depois de 50 e tantos anos desse regime? A gente viu, mundo afora, um aumento do consumo, e esse aumento do consumo beneficia somente o crime organizado. Quem lucra com isso, quem lucra com a questão das drogas na ilegalidade, é o crime organizado. A gente pode, novamente, são provocações, reflexões que a gente vai tendo, eu vou explicando ao longo da fala, mas podemos falar sobre isso. As pessoas que a gente quis proteger quando esse sistema foi construído, que são justamente os dependentes de drogas, as pessoas que enveredam por um caminho ruim, que é muito triste, muito pesado de dependência, que também acontece com drogas lícitas, como o álcool e outras, elas não são tão pouco protegidas por esse sistema. Então, a gente criou um monstro de um sistema de aplicação de leis e penas para proteger, em nome de proteção de pessoas que tão pouco a gente protege. E aí aconteceu o pior, que nós geramos o que a gente chama educadamente de efeitos colaterais negativos, que a gente vai estar falando também ao longo dessa mesa, que não são colaterais, eles são efeitos enormes, negativos para quem usa, não usa, para quem gosta ou não gosta de drogas. Então, todos nós estamos envolvidos no efeito dessas políticas que foram estabelecidas nessas convenções. Então, independente de que lado você está da questão, a gente está pagando um preço bem alto por políticas equivocadas que não estão sendo atualizadas à luz de novas evidências. E esse sistema traz algo ainda mais grave quando a gente pensa em sistemas democráticos, que é a proibição de pensar, de questionar, de pesquisar. Então, a gente parou de investir justamente em, por exemplo, tratamentos de substituição para pessoas que têm dependência de cocaína. Na Europa, que tem uma dependência muito forte de heroína, eles avançaram muito em pesquisas e tratamentos para essas pessoas. O problema tem diminuindo ao longo dos anos. Nas Américas, onde essa guerra às drogas é luta armada, literalmente, a gente bloqueou. Hoje, numa universidade federal no Brasil, se você quer pesquisar com substâncias ilícitas, é tão inviável você conseguir isso no tempo que você tem para a sua pesquisa, que a maior parte das pessoas desiste no meio do caminho. Então, a gente não tem bons protocolos de pesquisa com substâncias ilícitas no Brasil. Isso os maiores professores nos falam. E a gente gerou muita dúvida dos governos sobre o que a gente pode fazer. Se há convenções internacionais que têm força de lei, elas foram ratificadas, assinadas e ratificadas pela maior parte dos países do mundo, o que a gente pode fazer nesse meio do caminho?
E aí eu fiz parte, eu trabalhei nos últimos quase 10 anos com 2 comissões internacionais que foram criadas justamente para trazer mais luz para essa questão no âmbito de política pública global. Foram comissões independentes, elas foram lideradas, a primeira delas, a Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, era liderada por ex-3 presidentes da região, aqui era o Fernando Henrique Cardoso, na Colômbia o César Gaviria e no México Ernesto Zedillo. Era um grupo de 18 membros que começou a primeira reunião, que foi aqui no Rio, era totalmente ainda guerra às drogas. O César Gaviria foi o presidente colombiano que matou, durante seu mandato, Pablo Escobar, depois de ele ter mandado matar o presidente milhões de vezes, né? Quer dizer, derrubou o avião onde o presidente estaria, matou todas as pessoas, mas o presidente não pegou. Enfim, é uma pessoa que vem de uma história de linha dura, e que, ao longo desse trabalho, nessas 2 comissões, ele mudou totalmente a opinião dele. E como eu também fui melhorando bastante a minha. A gente fez uma jornada de aprendizado sobre tudo que funciona e não funciona globalmente. Fomos visitar, conversar com lideranças e lançamos uma série de relatórios. Essa comissão latino-americana ela virou uma comissão global de políticas de drogas e dialogava, como era composta por ex-presidentes, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, empresários. A conversa era de presidentes, ex-presidentes para presidentes. Então, a gente começou a conversar, na verdade, sem esse tabu que o tema traz, e conseguiu avançar em uma série de questões, no entendimento até mesmo das Nações Unidas sobre o tema. Isso foi importante, eu falo, porque na época não chegou muito aqui, e justamente por conta da politização, porque o presidente Fernando Henrique tem um partido, né, esse tema não podia ter partido, porque não pode ter partido, é um tema de todos os partidos, é um tema suprapartidário da sociedade. Então, não internalizou, mas foi muito importante esse tipo de discussão para quebrar certos mitos internacionalmente e para abrir um debate que hoje vem chegando ao Brasil também. Isso aqui é uma cronologia do que tem acontecido nos últimos anos, não vou me ater muito nela, mas é para dizer que, de fato, de 2018 até hoje, a gente vê mudanças muito significativas de posicionamento de alguns países, de abertura para um diálogo no nível multilateral, em especial nas organizações dos Estados americanos e nas Nações Unidas, mas a gente vê também países querendo quebrar essas convenções, quer dizer, dizendo não dá mais para ser obrigatório cumprir o que está fazendo mal à minha população. Então, a gente teve aí, em 2013, a Bolívia saindo dessa convenção e dizendo, olha, eu volto, mas se a gente conseguir tirar a folha de coca da lista de substâncias ilegais, porque o meu povo é um povo andino que masca coca. Há questões aí, obviamente, que a folha de coca também é usada para produzir cocaína, mas estavam querendo permitir o uso, digamos, enfim, no contexto deles, né, que era o uso mais de para lidar com a altitude, para lidar com até fome, essas populações mascam coca. E ela consegue voltar à convenção com essa ressalva de que a folha de coca, para eles, não era uma substância da lista ilegal. Depois a gente vê o Uruguai também dizendo que vai regular a maconha, e já está em andamento esse processo em toda a sua cadeia de produção, também quebrando uma convenção. Agora, vários estados americanos, são 8 estados dos Estados Unidos, que já também, em referendos populares, decidiram regular toda a cadeia de maconha. E o próximo grande país a dar espaço é o Canadá, que já anunciou esse ano que, a partir de julho do ano que vem, a cadeia inteira também de produção, venda e consumo de maconha vai ser regulada no país, novamente aí em contradição ainda às convenções internacionais. Então, há uma mudança grande acontecendo e países querendo conversar sobre essas leis rígidas que ainda, enfim, nos direcionam. Aí, antes de entrar no Brasil, meu Deus, um monte de bandeirinha aqui, queria só dizer um pouco como é que é essa visão no mundo, né? Quando a gente olha os dois lados aqui, os dois hemisférios, de fato, as mudanças em políticas de drogas estão acontecendo nas Américas, as maiores mudanças. A gente tem aí, como eu já falei, né, o Canadá, os Estados Unidos, a gente tem vários países próximos a nós que já tiraram o consumo da esfera criminal e vem avançando, por exemplo, na questão de maconha medicinal, como é o caso do Chile, da Colômbia, da Argentina, mais recentemente, agora do México também, que acabou de ser aprovado no Senado. A gente tem, do outro lado do mundo, o oposto, países como a Rússia, a China, as Filipinas, ainda lutando com todas as forças a guerra às drogas, mesmo com todas as informações que a gente tem hoje, insistindo nessas políticas muito duras. E, no meio do caminho, quer dizer, tem experiências muito interessantes. Tem a Europa, que, de fato, a Europa ocidental foi onde todas as experiências em
saúde, em redução de danos, em como tratar o usuário dependente de forma humana, eficaz, começaram. E é de lá que a gente tem as maiores inspirações de como poderia ser o futuro. Então, a Europa, no momento, como eles não são, enfim, não enfrentam a violência do tráfico, eles estão meio adormecidos nas propostas de mudança no momento. Mas, no passado, e já está estabelecido, todo o enfoque, que era mais militar, passou a ser também em saúde pública, e os resultados são muito, muito, muito impressionantes. E aí lições a gente tem. Enfim, tem mais alguns países aí, mas senão vou falar demais. Quando a gente olha para a política de drogas, o que seria hoje, se eu te falasse com toda a honestidade, onde a gente deveria estar atuando nesse campo, a gente diz que tanto a proibição total quanto o libera geral são utopias. Isso não é bom e nem acontece. A proibição que a gente tem hoje, na verdade, se você analisa tudo o que acontece no dia a dia, a gente vê que quem tem o controle desse mercado é, na verdade, o crime, né? E são pessoas que não têm nenhuma preocupação com a nossa saúde ou com a nossa segurança. Então, quando a gente pensa também que qualquer pessoa nessa sala, em qualquer sala, pode comprar drogas em qualquer cidade do mundo, qualquer, seja numa ditadura, seja numa prisão, seja no país mais fechado ou no país mais aberto. Eu digo isso com muita tranquilidade. Onde quiser comprar, vai achar. Então, é uma proibição real? Ou a gente está, de fato, também tapando o sol com a peneira? Então, para quem está estudando, de fato, o tema, a gente tem feito a seguinte pergunta, né? A quem interessa um regime que finge que proíbe e a gente finge que está dando certo, né? E os impactos têm atingindo a todos nós. Então, como é que a gente começa a questionar esses custos e a aprender para desenhar novas soluções? Tampouco, quando a gente fala em reforma da política de drogas, isso é muito importante dizer, a gente não está dizendo que drogas fazem bem, que devem ser consumidas. Então, não é dizer que somos pró-drogas, porque isso é muito fácil também colocar as pessoas em caixinhas, né? Isso tampouco ajuda o bom debate. Então, tampouco um mercado desregulado, liberado para quem quer, quando quer, como quer, é a solução. Então, não, nenhum nem outro. Então, quando a gente olha as diferentes substâncias, enfim, já disponíveis na sociedade, a gente criou um espectro de regulação de drogas que começa a nosso modo, né? O que seria uma política de drogas ideal? Ela ficaria entre a descriminalização do uso, e eu vou falar o que é isso em linguajar mais tranquilo, e as políticas de redução de danos, até uma regulação, passando por uma regulação mais rígida, indo até uma regulação mais leve. Isso seria um espectro onde diferentes substâncias seriam classificadas de acordo com seus danos, enfim, ao indivíduo, mas também à sociedade. Hoje a gente tem índices que comparam os danos das drogas em índices mais compostos, que incluem não só o risco para o indivíduo do consumo daquela droga, mas também, quando o indivíduo consome aquela droga, qual é o risco para a sociedade. Está muito claro que para ninguém interessa que fique nesse campo onde não tem lei, onde a lei é o mercado ilícito e as pessoas que, de fato, não estão muito preocupadas conosco. Descriminalizar, que é muito falado no Brasil, ele é diferente de liberar ou legalizar. Descriminalizar é tirar o uso de drogas da esfera criminal. É dizer que o alcoólatra, ele não é um criminoso. Ele pode ser um doente, mas ele não é um criminoso. Né? Então, um dependente de drogas ilícitas, ele também pode ser um doente, mas a gente continua dizendo que ele é um criminoso na lei. Por mais que depois a gente vai ver a lei no Brasil, hoje a lei brasileira não dá mais pena de prisão para esse usuário, mas ele continua sendo julgado no Código Penal. Tá? Isso traz uma série de custos, é o que a gente vai estar discutindo também aqui no papel da polícia. Então, a gente acredita que todas as drogas deveriam ter o seu uso descriminalizado e que a gente tratasse das pessoas que usam essas drogas numa abordagem que a gente chama de redução de danos, que é diminuir, de fato, os danos que aquele consumo pode ter para a pessoa ou para a sociedade. São políticas que entendem que, para muitas pessoas, a abstinência não é uma solução. Para algumas vai ser,
para outras não vai ser. Mas você pode estar diminuindo esse uso, melhorando a qualidade de vida das pessoas e diminuindo o risco para todo mundo que está às voltas. Enfim, andando nesse espectro, a gente tem aí o que o Uruguai, por exemplo, está fazendo hoje com a maconha, que é uma regulação muito, muito rígida. E aí, se ainda for nas drogas ilícitas, o Colorado, que é um estado americano, tem uma regulação muito leve para a maconha, que eu acho que também a gente tem que tomar cuidado com os modelos para não incentivar o consumo, né? Mas, se eu olhasse para o futuro, uma visão de política de drogas, eu realmente acredito que a gente vai avançar para algo que esteja nesse espectro azul. Tá? No futuro, ainda não tão próximo, mas no futuro é assim que a gente deveria estar olhando para o tema. Aí a gente desce e chega no Brasil, né? Eu falei um pouco da política global. O que está acontecendo aqui em relação ao tema drogas, políticas de drogas? A gente tem um mercado interno que cresce. A gente está muito desatualizado, tem uma pesquisa, a última pesquisa nacional foi em 2005, publicada. Tem uma pesquisa pronta, que já a Fiocruz fez, está entregue ao Ministério da Justiça, mas que ainda não foi publicada. Então, a gente está cobrando muita publicação dessa pesquisa, que é muito importante a gente entender onde a gente está hoje. Mas tudo indica, tudo que a gente conhece de pesquisas intermediárias, mostra que o consumo está em crescimento. Nós somos rota do tráfico internacional. E somos lanterna, quando a gente está muito atrasado aqui na América do Sul inteira, porque é fácil falar de Europa, Estados Unidos, Canadá, mas se a gente olha para a nossa região, a gente está muito atrasado nos debates. Como eu disse antes, a maior parte dos países dessa região já tirou o usuário da esfera criminal, vários deles já têm, inclusive, por exemplo, experiências com maconha medicinal, redução de danos. Alguns estão discutindo, de fato, a regulação da maconha, da cadeia como um todo, e a gente aqui não está com liderança política, com exceção de alguns deputados muito pontuais, fazendo esse debate. E quando a gente olha na arena internacional, tão pouco. O Brasil não aparece. É como se a gente não tivesse os problemas dos nossos vizinhos. A gente sempre fala, olha a Colômbia, olha o México, né? Enfim, a gente esquece do Rio de Janeiro, do Nordeste. A gente, internacionalmente, a gente finge que não é com a gente ainda. Como é que está a nossa lei? Em 2006, a gente teve uma mudança importante na lei, que era muito bem intencionada, que era, na verdade, tirar a pena de prisão para o usuário e aumentar, enfim, diferenciar essa questão do uso e do tráfico. Mas o que aconteceu? A gente afastou, de fato, a pena de prisão para o usuário, mas a gente não criou critérios objetivos para dizer quem é usuário e quem é traficante. Então, fica muito, e aí é muito importante depois com as falas do Coronel Robson, do Coronel Ibs, a discricionalidade do policial. E, obviamente, tem todo, dependendo da sociedade que você está, todo o contexto também que ajuda a dizer se alguém é usuário ou traficante, e muitas vezes isso não é justo, muitas vezes isso está equivocado. Então, quando a gente olha hoje o que tem acontecido, é que a gente tem muita confusão aí na aplicação dessa lei, a gente tem critérios muito subjetivos. Teve um aumento também para a pena de tráfico, e acontece, então, que as pessoas que são usuárias e acabam presas por essa questão dos critérios pagam mais tempo, então, enfim, aumentam as injustiças. E também analisando aqui hoje os processos, isso vem de trabalho que a gente tem feito com a Defensoria Pública do Rio e com o Ministério Público do Rio, a gente tem visto que tem uma prática, para os desembargadores também depois poderem comentar, de imputação dupla, quando o caso é de tráfico. As pessoas estão respondendo por 2 crimes no mesmo ato, que é a questão do tráfico e da questão da associação para o tráfico. E isso é que tem feito, na verdade, com que a gente não possa dar penas alternativas para essas pessoas. E muitas dessas pessoas são pessoas ou que eram, de fato, dependentes de drogas e acabaram sendo presas, ou que eram mulas. Muitas mulheres estão nessa situação. Cerca de 70% das mulheres presas no Brasil estão presas com delitos relacionados ao tráfico de drogas, então é muito alto o percentual. E, na sua maioria, elas não são as criminosas violentas que estão aí nos ameaçando. Enfim, a gente deveria ter um olhar especial para essa questão das mulheres. E aí a lei está sendo aplicada de uma forma que tem piorado as nossas estatísticas. A gente vai olhar um pouco as curvas. E quando a gente olha a lei de drogas e a segurança pública, a gente tem aqui no Brasil dados horrendos, né? A gente está em crise há bastante tempo, a gente é o campeão mundial em número de homicídios no mundo, número absoluto, ninguém bate o Brasil há décadas. A gente tem o maior número, não o número relativo, não a taxa. Em taxa, a gente está sempre entre os 10 mais violentos do mundo. Quando a gente olha o número de mortes, a gente é o campeão disparado, e há muitos anos. Tá? São cerca de 60 mil mortes violentas todos os anos. 70% desses homicídios são com arma de fogo.
esse poderio todo também de compra de armas no Brasil tem muita relação com a questão de entrada de drogas e mercado interno no Brasil. O lucro do tráfico compra muitas armas. A gente prende muito, nós somos o quarto maior encarcerador do mundo já, atrás aí de Rússia, China, Estados Unidos, China e Rússia. Temos aí, acordamos em 2017 com uma crise sem precedentes no sistema carcerário, então todo mundo viu o que está acontecendo, né? E eu acho que isso é importante a gente estar falando. Então, dentro desse contexto, a política de drogas ela tem um papel, ela não é culpada por tudo isso, mas ela tem um papel muito relevante em relação a todas essas estatísticas, tanto de mortes, quanto da entrada de armas de fogo, quanto em sistema prisional. Então, a gente precisa estar refletindo nessa relação, né? Drogas, segurança, e não consumo de drogas. É a política de drogas, que é muito mais responsável pela crise da segurança do que o consumo de drogas em si. Isso é uma mensagem difícil de falar, mas a gente tem muito menos problema. Se a gente tratasse, teria infinitas outras maneiras de tratar o problema se a gente estivesse olhando no âmbito da saúde. Mas a gente resolveu levar para o âmbito da segurança. E criamos uma série de problemas muito, muito maiores, sem precedentes, né? Então, a gente vê aí, isso é um aumento na sua população carcerária no Brasil, ela vem aumentando, aumentou mais, só tem, acho que, o único país que a gente está atrás no crescimento da população carcerária é a Indonésia. A gente cresce nossa população carcerária como em nenhum outro lugar do mundo. Dessa população carcerária, né, tem uma parte muito significativa que é relacionada a crimes de drogas. Percentual de população masculina é cerca de 30% dos presos, feminina, como eu falei, 70%. E aí eu vou focar aqui na atividade policial. Sabemos que o recurso policial é um recurso escasso, a gente tem poucos policiais na rua, a gente tem uma série de questões aí em alocação desses efetivos, e a gente tem que fazer escolhas enquanto sociedade. Que crimes a gente quer priorizar? Então, quando eu olho crise de segurança, quando a gente realmente olha o que está nos ameaçando enquanto sociedade, a gente tem visto que tem muita pouca ênfase, na verdade, em esclarecimento, em punição para crimes mais violentos, e aí homicídio, latrocínio, roubo, e muita ênfase em ficar prendendo, aí a partir, obviamente, o tráfico aqui é o principal exemplo, mas prendendo pessoas que poderiam estar cumprindo penas alternativas, regimes diferenciados e alguns crimes que poderiam estar sendo discutidos com a sociedade, se de fato isso é um crime, isso de fato precisa ser um crime. E o principal deles que eu trago aqui é a questão do consumo de drogas. Esse é um gráfico, eu vou falar porque isso é muito ilustrativo do que a gente está dizendo, assim, eficiência, né? Onde é que a gente está alocando os nossos recursos aí, policiais, de investigação. Essa é uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública, que diz, eu vou passar para cá e volto para o gráfico para ser mais fácil vocês entenderem, que a gente conseguiu ver nessa pesquisa que as apreensões de droga vêm crescendo muito no estado do Rio. A gente teve aí uma curva ascendente de apreensão de drogas. Aí a gente se pergunta, né? Isso quer dizer que tem mais droga em circulação? Isso quer dizer que a polícia está trabalhando melhor? O que isso quer dizer? É muito difícil dizer o que isso quer dizer, porque a gente tem pouca informação, é um mercado ilícito. Diferente, por exemplo, de armas de fogo. Quando eu trabalho com os dois temas, então, quando eu falo de armas, eu digo, é muito mais fácil a gente rastrear a arma, porque ela tem uma origem ilícita, a gente sabe de onde aquela arma saiu, você pode marcar, você pode rastrear, é só querer. A gente não quer muito, não, mas deveria querer mais. Agora, com drogas, os dados podem dizer um monte de coisas, na verdade, mas a gente não sabe quantidade. A gente vai estimando, né, qual é a história. Mas o que a gente vê nessa pesquisa de muito interessante, quer dizer, ela é baseada no ano de 2015, tivemos 12 mil apreensões de pessoas no Rio. Quer dizer, a polícia saiu das ruas e foi levar, a polícia militar, foi levar para a delegacia 12 mil usuários de drogas. E quem definiu ali na hora foi a polícia, geralmente pela cor da sua pele, como você está vestido, enfim, algumas questões, onde você mora, né? Você vai ser incluído em uma outra categoria. E prendeu... 12 mil? 12 mil usuários. E 13 mil por tráfico. Isso são dados do Instituto de Segurança Pública da Joana Monteiro. Vocês fizeram a separação por delegacia? Enfim, a Joana, eu não tenho esses dados abertos aqui, né? Esse é um dado oficial, é da Secretaria de Segurança Pública do Rio, essa pesquisa do Instituto lá dentro, né? E aí o que acontece? Uma vez que esse policial saiu das ruas, né, foi para a Polícia Civil, aí ele já fez um boletim de ocorrência, foi para a Polícia Civil,
fez um registro de ocorrência, ficou lá, em média, 3 horas na delegacia. Aí o Ministério Público vai passar tudo que recebeu ali para um juizado especial criminal. No caso de usuários, que é um GCRIM, ele vai lá, se encontrar um juiz para ou uma advertência ou um trabalho comunitário, isso no caso de uso. Tá? Mas quando a gente pensa a alocação de tempo, de recurso, né, o policial sair das ruas para levar um usuário na delegacia, o Ministério Público trabalhar, o juiz trabalhar, num país onde a gente não chega a elucidar nem 8% dos nossos homicídios. Então, onde é que a gente está usando os nossos recursos? Né? E aí, no caso de tráfico, foram 13 mil ocorrências e a gente vai falar sobre isso. O que aconteceu? Aí a gente volta aqui para olhar. Quando a gente vê massa de drogas apreendidas por operação, a gente vê que 1% das operações policiais, as grandes operações, apreenderam 85% da massa de maconha apreendida no total. Quer dizer que 400 operações apreenderam quase a totalidade aí, significativa, né, do número da massa de drogas. Né? E dezenas de milhares de outras operações apreenderam muito menos, quantidade, aí, a mediana, entre 10 e 15 gramas de drogas. Então, a gente tem milhares e milhares de operações enxugando gelo, prendendo isso aqui de massa de droga, usando o recurso policial. E 43 dessas ocorrências, então, foram classificadas como posse. Então, teoricamente, se a gente vai para um modelo de descriminalização, esse modelo de descriminalização do uso já é aplicado em mais de 30 países. Em nenhum deles houve explosão de consumo. Em nenhum deles, crianças consomem mais ou adolescentes consomem mais. Então, não aconteceu o que as pessoas falam que vai acontecer aqui. Então, por isso que a gente não tem muita dúvida em relação a essa questão de tirar o uso da esfera criminal. Tá? Isso não teve impacto significativo em consumo em nenhum dos lugares que a gente já olhou, e tem de todas as regiões, e muitos, inclusive, na nossa. Então, e tem esses critérios objetivos, que é algo mais técnico, mas é dizer que, além dos critérios como enfim, subjetivos, que aí o Robson e o Ibis podem dizer bem como é que eles olhavam isso enquanto policiais, é determinar também o padrão de uso de um país. Tem 46 países no mundo que têm critérios objetivos de quantidade, é dizer, olha, o padrão de uso de 10 dias aqui no Brasil de quem é um usuário frequente de alguma dessas drogas vamos dizer, 30 gramas de maconha, 5 gramas de cocaína, tantos gramas de crack, para você conseguir dar parâmetros, que não são só eles, obviamente, você não vai julgar só pela quantidade. Se a pessoa está portando uma arma, se a pessoa é réu reincidente, óbvio, esse critério ele não vai ajudar essa pessoa. Mas se a pessoa é réu primário, não tem nada no nome dele, não tem absolutamente nenhuma outra prova, o critério é um critério importante para também tentar parar de ter injustiça nessa lei de drogas. Então, a gente vai mostrar como é que está essa discussão também no Brasil. Mas, enfim, se a gente estivesse aplicando esses critérios que já existem em Portugal, Espanha, quase aí entre... Portugal é o critério são menos dias, uma quantidade menor, 25 gramas de maconha que eles classificam como uso, e 100 gramas na Espanha, que é bem mais, mas, enfim, são dois critérios aí de acordo com o padrão de uso de cada lugar. Então, se a gente fosse aplicar os nossos casos a esses critérios, entre 60%, se fosse Portugal, e 80%, se fosse Espanha, das pessoas apreendidas no Rio seriam usuárias e não traficantes. Tá? Se só esse critério estivesse sendo olhado. Claro que a gente não vai olhar só para esse critério. É claro que a gente tem que olhar se a pessoa está com outras circunstâncias criminosas, mas dá para se ter uma ideia também de como a gente poderia estar refocando essa ação. Então, as grandes operações, que aí são, em média, são 5% de todas as operações, apreendem mais de 80% da massa de drogas. Então, é onde a gente deveria estar focando a ação policial, em inteligência, e não em repressão generalizada, onde fica todo mundo no meio do fogo cruzado. Né? Então, enfim, inteligência. Isso a gente já sabe, está aqui, dado oficial do governo, né, da secretaria. Então, o que a gente pode fazer enquanto sociedade também para ajudar a levar a discussão para esse tipo de local? Né? A gente não tem nem recurso, nem tempo e nem mais coração e estômago para ver tanta morte, né? Para ver tanta desigualdade, para ver tanta injustiça nas aplicações dessa lei aqui. Então, acho que
essa pesquisa, para mim, resume qual é a relação hoje polícia e política de drogas, e a gente precisa estar conversando, porque a polícia ela é obrigada a cumprir essa lei. Tá? A polícia é obrigada a cumprir a lei de drogas. E aí, quando você pergunta para o policial, ele se sente enxugando gelo. Ele se sente. Ele fala, para onde eu levo esse usuário de crack, se eu não levar ele para a delegacia? Para onde eu levo? E, não tem dinheiro, vai explodir o sistema de saúde. Eu falo, olha, a demanda ela já existe, a gente já sabe onde estão essas pessoas, a gente finge que o problema não existe, né? A gente não atende, e se a gente quisesse refocar, é muito mais barato, comprovadamente, tratar do que prender, e também do que usar o sistema de segurança pública e de justiça criminal para olhar essa questão. Então, o uso de drogas faz nenhum sentido estar na esfera da justiça criminal. Assim, nenhum sentido. Isso não é posicionamento ideológico, é que não faz sentido. Quando você olha, principalmente, qual é o problema que essa legislação tentou responder, que é proteger a saúde das pessoas. Então, enfim, absolutamente, está tudo errado. E, enfim, eu vou, para não me alongar demais, tem questões aqui, óbvio, de como é que a gente chegou nessa crise de segurança, mas eu acho que deixar mais tempo para o debate, né? E eu queria só dizer o que tem de oportunidade hoje em relação ao tema política de drogas no Brasil. A gente tem um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, que tinha sido, enfim, interrompido por um pedido de vistas do ministro Teori Zavascki, que agora, então, está com o ministro Alexandre de Moraes, depois da morte do ministro Teori, e que ali, nesse recurso extraordinário, é uma ação que diz, enfim, pede a inconstitucionalidade da criminalização do porte para consumo de drogas, que é basicamente a descriminalização do uso no linguajar mais comum. Então, isso está no Supremo. A gente teve 3 votos favoráveis à inconstitucionalidade, quer dizer, a favor da questão de não criminalizar o uso. O ministro Gilmar Mendes votou pela não criminalização do uso de todas as drogas. Os outros 2 ministros votaram pela não criminalização somente da maconha, porque o caso que estava sendo julgado era em relação à maconha. Mas a gente tem feito essa conversa, inclusive, com um dos ministros que já votou, o ministro Barroso, para dizer que não faz sentido o pedido lá em relação à privacidade, o direito à privacidade. Então, você diz que a pessoa que usa maconha tem direito à privacidade, a pessoa que usa cocaína não tem direito à privacidade, é um pouco esquizofrênico, né? Assim, então, mas, enfim, há uma questão de se a sociedade está preparada, essas conversas todas, mas, quando a gente olha a evidência, os países que fizeram essa mudança, fizeram mudança em relação a todos, justamente para você não dizer que o alcoólatra, se ele consumir cachaça, ele é criminoso, se ele consumir uísque, ele não é. Isso também não faz nenhum sentido. Né? Então, a gente precisa aí, também, enquanto sociedade, empurrar essa discussão no Supremo, se eles dão esse passo, que deem espaço direito, né? Para a gente não ficar de novo no meio do caminho. E eu tenho esperança, mas isso não vai acontecer se a gente não também avançar esse debate na sociedade, que isso será favorável à não criminalização. E, obviamente, depois a gente vai ter que ir para o Congresso melhorar a nossa legislação, mas é um grande passo que está no Supremo. E eu espero que volte à pauta, pode voltar a qualquer momento. É só o ministro Alexandre devolver esse recurso extraordinário para a votação. A gente tem esse debate no Brasil muito mais, digamos, menos tabu. Se eu penso 5 anos para cá, avançou muito o entendimento da sociedade sobre esse tema. Temos muitos especialistas, interesse nos meios de comunicação, espaço, então eu acredito que a gente está num momento mais propício para a mudança. E a gente tem também, acho que, experiências interessantes acontecendo em cidades, com redução de danos, com um tratamento mais humanizado, ainda em pequena escala, que precisam, na verdade, ter muito mais investimento para poder fazer também essa virada no paradigma da saúde pública, né? E muitas reflexões de vários setores do enfim, serviço público, pensando justamente qual é o seu papel nesse sistema, incluindo, obviamente, a polícia, que está no front. A gente está pedindo para a polícia resolver algo que nunca vai ser resolvido. A gente está pedindo para eles irem enfrentar criminalidade que se banca aí com muitas armas, que tem um lucro enorme, que hoje não é só das drogas. Então, novamente, não é dizer que toda não é panaceia, não vai resolver tudo, mas resolve bastante coisa. E, na verdade, ajuda a gente a ter muito mais informação e muito mais entendimento de outras questões, se a gente for avançando em tirar essa questão como um todo da ilegalidade. A gente precisa de informação para boas políticas públicas. E o mercado ilícito é muito difícil nos dar esse tipo de visão, né?
Então, o que a gente acredita que, e finalizando, né, seria uma agenda inicial para a mudança de política de drogas no Brasil, e algo que eu não tenho nenhum problema em dizer que qualquer liderança pública, que estivesse, de fato, baseando política pública no que funciona hoje, poderia fazer tudo isso aqui sem preocupação em relação ao impacto. Não quer dizer que não tem que monitorar, que não tem que avaliar, tem, mas que não causaria nenhuma explosão, nenhuma hecatombe, nada disso. Então, seria o primeiro passo, tirar o consumo de drogas da esfera criminal. E aí, obviamente, pensando muito nessa questão dos critérios objetivos, porque, por exemplo, no México, quando eles adotaram um critério de quantidade, eles colocaram um critério muito baixo, e aí piorou mais ainda a situação. Colocaram pouquíssimas gramas de maconha, então ficou ainda mais difícil a questão. Então, tem que ser, obviamente, respeitando padrões de uso e de uma forma, enfim, novamente, com estudo e não com achismo, né, para não criar mais problema. E investir, ao invés de na justiça criminal, para o uso, na saúde pública. E, novamente, não precisa inventar nada. A gente sabe hoje quais são as políticas de redução de danos, os tratamentos mais eficazes, isso tudo a gente já sabe. Inclusive, tem aqui no Brasil aplicação. Então, não é que a gente não está preparado para isso. A gente precisa do investimento no lugar certo, né? Um segundo ponto que eu acho que seria muito interessante a gente fazer para também ir aprendendo com modelos de regulação é a questão do uso medicinal. A gente viu no Brasil esse debate da maconha medicinal ganhando força, principalmente por causa das crianças com síndrome de Dravet, que é aquela epilepsia grave. Isso vira e mexe, aparece, né? Teve semana, acho que passada, no Fantástico de novo. Mas a gente ainda não tem um modelo, a gente conseguiu, com essa questão das crianças, que o Ministério Público Federal autorizasse a importação desse óleo de CBD. Algumas poucas famílias agora, também por ação do Ministério Público, têm recebido autorização de plantio em casa, mas isso ainda é para uma dezena de pessoas, né? Então, a gente gostaria de ter isso regulado no Brasil. E basta uma resolução da Anvisa, não precisa de lei, não precisa de nada. É só a Anvisa regular isso, dizer como seria essa questão. Isso nos ajudaria também a testar modelos de regulação, eu acho muito importante. E, nesse meio tempo, também, permitir que as pessoas que fazem uso de cannabis e vão continuar fazendo, pudessem ir para um autocultivo, para quebrar esse link, esse vínculo com o tráfico de drogas. O que a gente sabe hoje, que tem uma teoria chamada porta de entrada, que dizem que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Diversas pesquisas mostram que não é a maconha, que, de fato, a porta de entrada para drogas ilícitas mais pesadas é o contato com o traficante, porque ele oferece drogas mais pesadas, porque você está ali num mercado onde ele vai estar tentando que você seja cliente em outras coisas. E que, em geral, a primeira droga que as pessoas experimentam é tabaco e álcool. Então, também tem muito mito nessa questão, né? Então, se a gente entende que há pessoas que não vão parar de usar, permitir que seja, enfim, cultivado licitamente é melhor do que a gente ficar alimentando a questão do tráfico, né? Investir em programas para a juventude em risco, egresso, quer dizer, a gente precisa dar oportunidades também para que as pessoas que estão no crime, aí, no sentido do tráfico, consigam ter outra opção, né? E viabilizar pesquisas médicas e científicas. Como eu disse, a proibição de pensar ela é ainda mais grave do que tudo isso que acontece, né? Pensar, pesquisar e buscar soluções justamente para as pessoas que precisam, para as pessoas que acabam sofrendo uma dependência. Então, acho que era esse o recado. Muitas provocações, eu sei, mas eu espero que nas próximas apresentações aqui também a gente volte a alguma dessas questões. Muito obrigada. Vou no final. Tá? Se eu deixar agora, a gente não consigo terminar. Sim, mas no final. Eu só vou agora fazer uma provocação rápida aqui, que eu já vou deixar para os coronéis. Professora, aproveitando, seria interessante que a senhora procurasse examinar para o futuro, com relação a essas apreensões de drogas, que a senhora falou dos usuários, que a senhora procurasse verificar as delegacias em que essas apreensões foram realizadas, que eu acho que a senhora ia encontrar resultados muito parecidos com os resultados que o professor Orlando Zacconi encontrou quando ele fez o trabalho dele de autos de resistência, que eu acho que aí a senhora ia encontrar de novo mais uma prova da seletividade que a senhora encontra na polícia. Por quê? Porque, por exemplo, eu corro na praia,
E quando eu corro na praia, eu tenho que tomar um certo cuidado quando eu corro, porque às vezes eu fico meio doido. Literalmente doido com a maconha. Porque eu corro Leblon, Ipanema, às vezes Copacabana, e dificilmente eu deixo de ver as pessoas fumando maconha em Ipanema e Leblon. Às vezes Copacabana também. E eu nunca vi apreensão de droga em Ipanema, Leblon e Copacabana. Isso de segunda a sexta, isso sem falar sábado e domingo. Sábado e domingo então é uma festa. Festa tranquila, eu vou quase que, como dizia o Tim Maia, ele falava do Leme ao Pontal. Então é direto ali. Eu nunca vi polícia militar e polícia civil fazendo apreensão de drogas. Então, com certeza, aquelas delegacias, todas de Copacabana e Ipanema de Leblon, não estão fazendo apreensão de drogas com o usuário. Nem muito menos com o traficante. Então, logo, é preciso ver onde são essas delegacias e quem é que está prendendo quem. Ou seja, mais uma prova de seletividade que está acontecendo, porque se tem policial apreendendo droga com o usuário, é preciso ver por que está apreendendo, porque não é para buscar os objetivos da lei de drogas. Com certeza que não é. Né? Não, com certeza, desembargador. Eu queria só me desculpar e oferecer, eu não vou poder ficar até o final, eu tenho uma reunião, estava marcada, eu expliquei para o Coronel Ips, eu vou ter que me retirar. Mas as pessoas que tiverem dúvidas em relação às coisas que eu falei, a gente está muito aberto para o debate, pode me escrever. Eu publiquei também um livro, lancei mês passado, chama Drogas, as histórias que não te contaram, que tem um pouco dessa visão do meu trabalho nas comissões internacionais, mas a partir de histórias de personagens. Então, enfim, eu tenho como missão hoje também avançar essa informação. Então, meu e-mail está aqui, o Instituto Igarapé tem muita informação sobre esse tema, então queria deixar já esse registro de podem provocar e eu respondo o senhor depois, pode me mandar por e-mail, tá bom? Não, mas então, eu vou em consideração, senhor, eu vou deixar que o senhor faça a pergunta para ela. Tá? Coronel da Costa, da Polícia Militar, durante o tempo que eu estive em atividade, eu nunca vi apreensão do produto químico que entra no refino da cocaína. Precursor químico. Laboratórios. Então, gostaria que a senhora lançasse luz, se é que já pensaram, né, claro, e os próprios produtos químicos, né? Como responsabilizar os laboratórios? Quem fabrica? Quem fabrica a arma, foi colocado pela manhã, são 500 fábricas de arma no mundo. Se não tivesse arma, teria que ter. Sim. E os laboratórios que fabricam os produtos que entram no refino e as próprias drogas sintéticas. Com certeza. Ninguém falar em questão de responsabilizar o fabricante do laboratório. Sobre esse tema, o que acontece? Assim, mundo afora, alguns países têm um controle muito rígido, eles chamam de precursores químicos, né, que vão entrar aí no refino da cocaína, principalmente, da heroína. Mas, com certeza, entra produto químico. Entra. E quem é que controla essa produção? Quem é que compra? Nesse nível, bom, a gente sabe que existem leis, até entra na Convenção Internacional o controle, mas não é um controle onde o foco não está ali, deveria estar. Sim. Com certeza, é acetona, gasolina, exatamente. Laboratórios de refino de cocaína tem que ter um químico. Eu nunca vi apreensão desses produtos. Olha, o que tem? Bom, o que tem no Brasil, né? A gente tem, apesar de ter refino, a gente tem laboratórios de cocaína hoje, mas muito menos do que os nossos países vizinhos, né? Em geral, a gente tem aqui, vem muita pasta base, mas vem muita cocaína em pó já. Então, enfim, tem as duas questões. A gente refina também no Brasil, né? Então, o foco poderia estar aí. Como, a meu ver, o foco também tem que ir, a gente sempre olha, vai atrás do dinheiro. Quer saber onde é que tem problema? Quer dizer, foca, acompanha o dinheiro. É lavagem de dinheiro, onde a gente vai pegar todo mundo, né? Então, quer dizer, uma boa política de drogas hoje, no sentido de repressão, é inteligência, para, de fato, ter grandes operações de apreensão aí de, dizer, principalmente armas e drogas, quando tem grande massa, mas é o combate à origem da história. Quer dizer, se você vai atrás do dinheiro, você inviabiliza que essas redes criminosas operem. E aí, para mim, né, dizer, como a gente tem a Lava Jato na corrupção, a gente tem que ter a Lava Jato para o crime organizado, enfim, tem que ter. Né? A senhora colocou que é um mercado, a quem interessa o mercado, me parece que interessa os laboratórios. Também, com certeza. Interessa para muita gente. Não vejo nenhuma Com certeza. direcionada para essa questão. Não é... 30 anos, né? Já estou com 70, acho que não vou ver nunca. Eu acho que aqui o cumprimento também dessa parte é enfraquecido, é verdade. Nem sei, né? Colômbia, isso, de outras áreas. Mas o Brasil não
Isso aí. Obrigada. De nada. Mas eu não iria conseguir dormir. Não ia deixar o senhor nessa situação. Imagina, ainda mais uma sexta-feira, imagina. Lícito, né? Lícito. Mas pelo menos Lícita. era droga lícita. Era droga lícita, né? Bom, em seguida eu vou dar... A senhora já está de saída, então? Daqui a pouquinho. Bom. Vou passar a palavra, então, ao Coronel Robson, cujo tema será pacificação e reforma policial, o sonho de uma polícia cidadã. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar também pela iniciativa, né, de trazer temas que são polêmicos. Vimos aqui a questão das drogas, e eu não vou nem me ater a isso, que já causa muita polêmica. A minha questão é realmente a reforma. Queria agradecer ao desembargador Alcides, desembargador Vinícius, Luciano, nosso companheiro Coronel Ibis, a Ilona e o professor Pedro. Eu estava pensando sobre esse tema da reforma, que é muito cara. A questão que hoje aflige muito o nosso continente, é o continente mais violento do mundo, e muitas das vezes várias pesquisas têm apontado, né, primeiro para a complexidade do fenômeno do crime e especificamente dos homicídios, e em segundo lugar para alguns fatores que muito têm a ver com os nossos problemas aqui. Então digo que a América Latina acaba sendo um sistema de vasos comunicantes, né, porque o que acontece em várias partes dela, muitas das vezes, vai explodir aqui de alguma maneira e vice-versa. Então, nós verificamos algumas pesquisas que apontaram, dentre esses inúmeros fatores dessa complexidade, que é o fenômeno criminal, uma é a vulnerabilidade social, né, onde, principalmente, alguns elementos de crime organizado, como a Ilona estava falando aqui, explodem de maneira violenta, né? Então, esses espaços mais vulneráveis de cidade cresceram de uma forma desorganizada, isso oportuniza determinado tipo de crime. E um outro fator que é muito presente é a fragilidade do sistema de justiça criminal como um todo, né? São esses gargalos, essa pouca eficiência sistêmica do sistema como um todo. Estou falando de todos os atores. E aí que entra o tema que é cara hoje em dia e tem uma preocupação muito grande na região, que é a reforma policial. Mas não é um tema muito fácil. Por quê? Porque é um tema que causa, da mesma forma que causa a discussão da regulação das drogas, é um tema que causa uma certa polêmica e uma polarização, né? De um lado, aqueles que defendem a manutenção de determinados modelos, e modelos que nunca, às vezes nem são criados aqui, né? E outros que querem a reforma dessas instituições. Aqui no Brasil fica muito em voga a questão da desmilitarização e até da polícia militar, vou falar especificamente da minha instituição, e até mesmo do término, do fim da polícia militar, né? Entendendo que na sociedade democrática não existe uma democracia moderna sem polícia, não existe um Estado sem polícia. Então, quer dizer, a gente tem que, se quiser fazer alguma coisa, alguma mudança, eu vou chegar ao meu ponto, mas temos que fazer com a polícia que nós temos, né? Então, é necessário que se discuta. Essa mudança, se for necessário, se a gente chegar a essa conclusão, e eu vou expor os meus argumentos, ela tem que ser boa para a sociedade e principalmente para o policial, né? O policial vocacionado. O policial que se entrega e está em condições insuficientes de trabalho, esgotado nessa falta de clareza das políticas públicas que leva o policial para lá e para cá, esgaçado nesse momento. Estou falando do policial vocacionado, policial que quer realmente fazer essa diferença e não pode, pelas condições legais, ideológicas, por falta de políticas mais claras e baseadas em evidências. Então, a polícia precisa de reforma, ela precisa ser reformada, é a grande questão, né? Então, eu chego a uma conclusão que, sim, algo que não está funcionando, ela precisa mudar. A gente não pode engessar as nossas visões, não pode deixar de propor mudança quando algo não funciona, por alguns motivos, eu vou falar daqui a pouco. Mas principalmente vou aqui sair com uma que nós chamamos de uma saída kantiana, né? Quando a gente tem vários modelos que se discutem e o problema é dessa
polarização é porque não se encontra um modelo, uns querem acabar e outros querem manter, mas não tem um modelo específico que resolva o problema da eficiência do trabalho policial, né? A gente fica focado nesses, ainda não ultrapassa esses modelos. Então, a discussão não é o modelo A ou o modelo B, não é trazer um modelo, não. A discussão é a seguinte, o que é a essência de uma polícia numa sociedade democrática? Quais são os imperativos que fazem, que nos obrigam a ter uma atividade policial? Né? Entendendo que a polícia, como uma organização burocrática, profissional, especializada, que é importante dentro da estrutura, dentro do arcabouço institucional do Estado moderno, ela tem que gerenciar de uma forma muito eficiente, muito racional os seus recursos. A polícia, ela se diferencia em várias partes do mundo, em várias sociedades. As polícias fazem muitas atribuições, então é difícil você entender o que de fato é uma polícia. Então a saída é o que idealmente seria uma polícia numa sociedade democrática. A partir daí, a gente encontrar nossas particularidades, nossos problemas e tentar moldá-la dentro desses imperativos. São dois os imperativos, um é eficiência e o outro é o compromisso com os valores republicanos. Afinal, se nós estamos num Estado moderno, o Estado moderno se caracteriza pela racionalidade, e não é Max Weber que está falando isso, Brescia Pereira já impôs, a emenda leva o seu nome como um impositivo para a administração pública no Brasil, né, a eficiência, então temos que ser eficientes, isso é um imperativo. E o outro imperativo é por estarmos numa sociedade democrática, é sermos compromissados. Qualquer instituição do Estado democrático, ela tem que ser compromissada com os valores republicanos. Então, quando a gente olha os resultados que o sistema como um todo, não só a polícia, muito pelo contrário, nós poderíamos reformar numa situação hipotética, ideal aqui, se nós reformássemos, tivéssemos a melhor polícia do mundo, né? Mesmo sem ser no ideal, na prática, qualquer polícia que nós escolhêssemos, se chegasse aqui com o sistema que nós temos, o sistema de justiça criminal como um todo, né, nós estaríamos com um problema sério, porque a gente ia frustrar as pessoas, né, todas aquelas pessoas que brigam, que lutam pela mudança. Se não tivermos isso em mente, nós vamos capotar. Então, nesse sentido, nós estamos lutando por uma reforma, mas o ideal é que todos esses argumentos valham algum dia para todos do sistema de justiça criminal, para que ele funcione realmente como um sistema e a gente possa dar conta desses problemas de segurança pública que a Ilona já apontou aqui, né? Principalmente esses números absurdos de homicídio que nos colocam num patamar nefasto do primeiro país em mortes, em números absolutos no mundo. Nós matamos muito. E não é por falta de prisão, nós prendemos muito, prendemos mal, né? Ela também apontou esse problema aqui. A polícia trabalha, mas sem eficiência do sistema, ela acaba capotando e se esgotando e sofrendo impactos nos seus integrantes, sofrendo uma série de problemas. Então, essa reforma precisa ser boa para a polícia e para a sociedade. Para não ficar só nessa questão da teoria, a gente vai falar aqui, eu vou tentar falar alguns experimentos, né, que a gente aproveita e a gente não pode, no mundo policial, muitas vezes a gente avesso a teoria, né, a gente fala que tudo se resolve na prática, mas eu sou avesso a essa teoria cultural, né, então a gente precisa, sim, da teoria para embasar nossas práticas e vice-versa, e a prática vai consolidar ou vai refutar uma certa teoria. Então, a gente aproveitou algumas oportunidades nos últimos anos que nós passamos à frente da corporação, né, não tendo os recursos necessários, pelo menos para testar alguns pontos de vista, baseados em algumas teorias, e o que eu vou falar aqui é desse sonho que o Ives está se referindo, né, é o sonho de tentar levar um dos projetos, né, que foi reconhecido como um dos projetos mais revolucionários nos últimos tempos em área de segurança pública, que foi o projeto da pacificação, hoje cheio de problemas na prática, mas suas premissas, e comprovaram que há uma forma diferente de se fazer a polícia em determinadas comunidades. É lógico que qualquer
iniciativa, por mais inovadora que seja, ela tende a se esgotar rapidamente em virtude de todas essas falhas estruturais do nosso sistema de justiça criminal. Então, nós temos todos esses problemas de falta de eficiência sistêmica, e isso vai esgotar qualquer política pública, por mais revolucionária que seja. E não só foi o caso da pacificação no Rio de Janeiro, nós estamos vendo também outros projetos, outros programas, como o Fica Vivo em Minas Gerais. Temos outros também, o Pacto pela Vida, hoje com problemas sérios, justamente por atingir rapidamente esse nível de esgotamento muito cedo. Né? Mas uma coisa, esses projetos servem, né, primeiro para testar algumas hipóteses, né, e para contrariar, e para tentar desmitificar alguns mitos e quebrar alguns tabus. Né? Então, por muito tempo, né, antes da pacificação, se acreditou que seria impossível de fazer política de segurança pública sem ser as famigeradas operações. Infelizmente, hoje nós retornamos a isso. Essas operações elas não são eficientes, muito pelo contrário, quando mais se fez operações no Rio de Janeiro, quanto mais uso da força, né, uma força bruta se fez no Rio de Janeiro para combater a força criminosa e ilegítima dessa criminalidade, foi o tempo em que mais tivemos o aumento das taxas de homicídios no Rio de Janeiro. Isso foi nas décadas de 90 que nós chegamos a uma taxa em torno de 60 por 100 mil habitantes, uma taxa muito alta. No tempo das UPPs, lá dos anos 2012, estou aqui até com o Coronel Seabra, que também foi coordenador das UPPs, no tempo dos auros tempos dessa política de pacificação, nós tivemos taxas com menos de 20 por 100 mil habitantes, na capital do Rio de Janeiro. Né? Então, isso prova, por algum momento, por evidências, que alguma coisa apontou ali como uma evidência de um bom caminho, de uma boa solução para a eficiência do trabalho policial. Logicamente que erros foram cometidos. Então, a partir dessa experiência UPP, né, então vou comentar aqui rapidamente o que foi. Eu reputo que essa experiência foi muito mais um acaso feliz do que um programa propriamente dito, porque não teve esse condão de ser um programa, porque ele foi mais uma ocupação, né, uma oportunidade surgida, uma ocupação, e a partir dali começaram a construir. Mas foi um acaso feliz, porque é aquilo, atira no que vê e acerta no que não vê, porque os números despencaram rapidamente. E mais do que isso, a legitimidade começou a subir, né, os níveis de legitimidade começaram a subir em relação à polícia, coisa que em mais de 200 anos de corporação, de existência da corporação, nunca a Polícia Militar havia gozado de índices de legitimidade. E a legitimidade é fundamental para uma instituição policial. Né? A legitimidade é fundamental para o Estado moderno, é o sustentáculo do Estado moderno. Sem legitimidade você vai ter que usar muito mais a força. Né? E a polícia se caracteriza por isso. Como outras instituições públicas, ela administra recursos para ser mais eficaz, para ser mais eficiente, recursos humanos, recursos materiais. Mas administra um terceiro recurso que a caracteriza. É isso que caracteriza a função policial. Esse recurso é o recurso político. É a única instituição autorizada a usar a força até o extremo da sua letalidade, se preciso for, mas de maneira legítima. Ou seja, essa legitimidade é o maior ativo de uma instituição policial em qualquer parte do mundo. Né? Então, nós temos um problema. Se nós não temos eficiência no controle desse uso da força, nós podemos errar, e a falta de eficiência leva à perda de legitimidade, e a perda de legitimidade leva a mais uso da força, porque quando não se acredita, não se crê, não se tem credibilidade na autoridade da polícia, a resistência é maior e, em consequência, o uso da força, a gente cai num ciclo vicioso. Não é um problema só daqui do Brasil, falta de credibilidade e legitimidade. Hoje,
várias democracias modernas estão enfrentando esse problema. Hoje a sociedade mudou, há todo um questionamento político em relação à posição do Estado, minorias que não se veem representadas estão em questionamento, mas a polícia deve sempre buscar, nesse tipo ideal, a eficiência no recurso, na administração dos seus recursos e, sobretudo, na administração do conflito, que é sua vocação prioritária, e na administração do uso da força. Toda vez que houver excesso do uso da força, seja como corrupção, seja como violência, a perda de legitimidade é rápida, né? E toda vez que houver omissão ou ineficiência, o que ocorre é aumento dos números, é a falha da prevenção, a falha da vocação originária, aumento dos números de criminalidade. Então, a polícia sempre vai ser questionada por não conseguir operacionalizar de forma eficiência essa sua função fundamental do Estado moderno, que é o uso da força. Tá? Então, por tudo isso que nós falamos nessa introdução, né, o que nós temos que focar, qualquer modelo que seja, temos que virar essa página da polemização dessas discussões, perguntar, primeiro, a polícia é eficiente para policial vocacionado e para a população? Não. Principalmente eu estou baseando meus argumentos em cima de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que constatou que 75% dos próprios policiais militares do Brasil querem a desmilitarização, mas, da mesma forma, não apontam um modelo, né? E quando a discussão empaca no modelo, aí não anda. E um outro dado, né, são esses problemas de consecução dos seus objetivos, né? São os números que estão aí mostrando toda essa problemática, né? O modelo está esgotado. O modelo policial militar, né, que muitos alegam que é um modelo que vem da gendarmerie europeias, né, da Europa continental, todos esses modelos policiais surgem, e eu aproveito aqui o tema da mesa, que é o medo e democracia, eles surgem por causa do medo, né? Então, é o medo que faz. Hobbes, ao formular sua teoria do Estado, ele reputa ao medo o surgimento do Estado moderno, porque foi o medo de morrer na mão de outros homens que fez com que os homens se reunissem num pacto universal de renúncia dos seus direitos, dos seus prazeres, para regular uma sociedade civil. Deixar sair do Estado de natureza para o chamado Estado civil. Não só Hobbes, então tivemos outros, né? Tivemos, inclusive, Freud falando que as pulsões humanas, o homem, ele é voltado para o prazer e quer se afastar da dor. O medo é a dor, né? Mas tem um dilema civilizatório aí, né? Porque é o medo que faz com que os homens aceitem alguma regulação. Se não aceitar, esse processo civilizatório, nos termos de um outro sociólogo chamado Norbert Elias, que ele diz, é o controle dessas pulsões humanas, que ele chamou de processo civilizador, que vai fazer com que nós diminuamos nossas pulsões e consigamos viver em sociedade. Então, se nós formos olhar a teoria de Elias, nós verificamos que o mundo vai numa direção e a região e a América Latina vai noutra, o Brasil vai noutra. De alguma forma, esse processo civilizador não está dando certo aqui, e de alguma forma está sobrecarregando essas instituições, e de alguma forma está sobrecarregando as polícias, né? E de alguma forma nós temos que mudar isso, tá? Então, fazendo todos esses comentários, nós verificamos que esses dois modelos, primeiro, o modelo continental que nós nos baseamos, que é a guarda, que é uma guarda que é baseada na Civil Law Tradition, que é uma guarda de controle no estilo da tenência, como eram chamados as instituições policiais em França, e depois isso se vai para todo o continente. E depois o modelo de Robert Peel, que é o modelo inglês, né, em que a população votou um modelo que deveria ser contrário ao modelo
modelo continental porque medo de um controle das suas vidas. Então, o modelo inglês é completamente diferente do modelo francês. O modelo francês é controlador. E por que permaneceu? É aí que é o argumento daqueles que querem que permaneçam hoje a polícia militar aqui. Permaneceu por causa do medo também. O medo das tropas de Napoleão, o estrago que Napoleão fez na Europa, obrigou que esses estados que absorveram antes do surgimento desse fenômeno que foi Napoleão, uma organização policial e militar ao mesmo tempo, com medo de invasão, com medo do inimigo interno. Esses modelos, tanto o modelo anglo-saxão, né, da Common Law Tradition, quanto o modelo da Europa continental, eles foram exportados e foram levados para as suas colônias. E o Brasil recebeu aqui a Guarda Real como uma réplica da Guarda de Lisboa, que tinha também esse modelo na cabeça. Mas só que o medo é outro. O modelo continua, mas o medo não é do inimigo externo ou de uma invasão das tropas de Napoleão, que já tinha ido há muito tempo, mas o inimigo permaneceu aqui, é o medo. É o medo do pobre, foi o medo do comunista, é o medo do traficante. Esse medo vai sempre nos fazer largar nossas perspectivas de médio e longo prazos e abraçar, muitas vezes, propostas muito reducionistas que levam e passam por cima das evidências. Então, esse medo de abrir mão de um modelo ineficiente, ele se torna verdadeiro no momento que nós introduzimos nos nossos discursos a metáfora da guerra. Hoje nós internalizamos, naturalizamos que vivemos numa guerra. Né? E vivemos porque essa prática discursiva já se tornou realidade. É ferimento de guerra, tática de guerra, é explicação que dano colateral é uma coisa muito normal. Né? Então, isso é legitimar, inclusive, o próprio policial, quando você transforma o policial em guerreiro. Se o policial é guerreiro, ele já naturaliza que ele vai para combate, ele vai para matar ou morrer. A gente precisa estranhar isso. A gente não quer uma polícia onde o policial tenha que morrer por causas desnecessárias. E tampouco o modelo militar ele vai solucionar problemas que a polícia tem que ter numa ordem democrática. Ou vocês já viram alguma vez uma polícia, uma força militar ir lá no país com quem ele vai, daqui a pouco o seu país vai assinar, vai entrar em guerra, vai lá para tentar prevenir que aconteça alguma guerra. Alguma vez algum militar foi no outro país antes de acontecer a guerra para prevenir? Não, mas a polícia tem que fazer isso. A polícia, para ser eficiente, ela tem que ser primeiramente preventiva, dissuasiva, para evitar usar e se desgastar usando o seu principal recurso político, que é a força, e no limite da sua letalidade, que pode provocar um estrago nos seus níveis de legitimidade, e foi isso exatamente que aconteceu, um dos problemas fundamentais para a derrocada do projeto UPP. Foi a partir do caso Amarildo, né, que a legitimidade e o apoio, que já eram frágeis do projeto, fizeram com que esse projeto, que tem alguns pontos altamente positivos, ele rolasse ladeira abaixo. A partir dali, todos os indicadores de criminalidade, todos os ataques começaram a ocorrer, né? E dali para cá, a credibilidade que já era frágil se desmoronou de vez. Sofrem os policiais, porque sofre a sociedade, sofre os moradores, porque a resposta, quando se perde legitimidade, é sempre mais força. Mais força, mais força, mais força. Então, a gente precisa de ser eficiente no termo desses imperativos que eu falei. Né? É na racionalidade que Weber já apontava para o Estado. Né? Nessa racionalidade de efetivo de recursos. Para não ficar só uma teoria, eu vou agora falar sobre essa experiência prática. Com tudo isso, com todas essas reflexões, com uma equipe maravilhosa que nós tínhamos, apesar de todas essas polêmicas internas e as resistências que muitas pessoas têm, né, de entender alguns processos, a gente se reuniu com poucos recursos, tivemos um ano à frente, ultimamente, eu estava no Estado-Maior, no comando do Coronel Pinheiro, o Coronel Ibis estava junto também, e a gente, no meio desses problemas todos, tentou reunir um projeto que se chamava Plano de Modernização da Polícia, para evitar até as polêmicas de desmilitarização, militarização que isso não vai levar a nada, mas de modernização. Modernização é isso.
é tornar uma instituição dentro de uma arquitetura de um Estado moderno e democrático, eficiente, né? Então é isso que a gente queria. E tem que ser boa para todo mundo. E nós começamos a fazer a partir do projeto de pacificação. O que deu certo no projeto de pacificação? O que não deu certo, a gente teria que retirar. E o que deu certo para elevar os níveis e reduzir indicadores de criminalidade, que é muito mais eficiente e mais inteligente que usar a força bruta, né? O que deu certo, nós poderíamos ver dali o que seria replicável para todas as unidades da Polícia Militar. E aí, muitas coisas teriam que ser remodeladas, muitas vacas sagradas da instituição policial militar seriam tocadas, mas a gente precisava expor isso. E começamos a discutir com alguns policiais, mas não só com oficiais, mas também com praças que realmente são vocacionados, né? E oficiais também, que entendem, que conseguem perceber isso. É difícil, no meio de tanta emoção, com tantas vítimas, com tanto problema, com todos esses problemas que as instituições enfrentam, mas nós conseguimos verificar, primeiro, uma tese de que a força bruta não funcionou. Já disse que quanto mais se potencializou a força na polícia, uma força desgovernada, na época dos anos 90, da gratificação faroeste, né, que foi apelidada a gratificação pelo combate, que estimulava, e isso não resultou em bons números. Tivemos maiores números de vítimas policiais, tivemos maiores números de homicídios, os números não retrocederam. Pois bem, e o PP, em pouco tempo, mostrou que, para um outro meio, poderia, sim, uma força racional e inteligente que buscasse a legitimidade e trazer a população junto, que tornasse inóspito o território para uma criminalidade atuar ostensivamente sem ser denunciada. Então, a gente testou isso e verificamos. Começamos a analisar as unidades da Polícia Militar, onde mais se usava a força, onde mais tínhamos a frequência de autos de resistência, e verificamos os policiais que mais atiravam, e partimos de algumas hipóteses, né? Isso foi um dos pilotos, foram vários outros pilotos, e partimos da hipótese que esses policiais poderiam estar com problemas, principalmente na saúde mental, porque se de fato estão vivenciando isso, ou então eles já naturalizaram tudo aquilo, e aumentavam os riscos para eles mesmos. E chegamos à conclusão que nas unidades onde mais se usava a força, eram justamente as unidades onde mais os números estavam mostrando que eram áreas mais conflagradas e mais não conseguiam retroceder, e pior ainda, nós não conseguimos nem proteger os nossos policiais, que eram também onde mais os policiais morriam na hora de folga, nos trajetos do trabalho para casa, da casa para o trabalho, no seu lazer, né? Então, o cobertor sendo curto, quando se opta por muitas operações, quando as operações que deveriam ser exceção, uma operação muito cirúrgica, ou que se mensure a relação custo-benefício, ela não é feita, ela se torna uma rotina. E se tornando uma rotina, isso faz com que esse cobertor curto desguarneça todo o sistema preventivo de uma área. Esse sistema preventivo, ele também prejudica o próprio policial, e nós conseguimos verificar isso. Em verificando que havia uma orientação equivocada, reorientamos, e o resultado foi, mesmo com a diminuição da letalidade, ao ser retirado esses policiais, tivemos uma diminuição de letalidade, e os números também caíram, porque esses policiais, ao invés de ficarem sempre indo para as mesmas áreas no combate, para tentar resolver um problema de segurança pública que não fugia das suas condições, nós conseguimos, inclusive, prevenir crimes e reduzir taxas, inclusive a taxa de vitimização de policiais. Isso está tudo registrado, está lá na corporação, com dados, com todas as análises estatísticas. Então, nós, por um piloto, claro, não teríamos condição de fazer uma reforma muito imediata, mesmo porque nós estávamos também com recursos já contingenciados. Esse foi um piloto interessante, que diz respeito a um indicador para a aptidão do uso da arma de fogo, né, e para uma reorientação da prática operacional da polícia. Por que precisa ser piloto? Né? Para testar ao máximo, para ver as evidências, comprovar com números, ver se está errado, corrigir. Foi um problema que não ocorreu, por exemplo, com as UPPs. As UPPs não foi um piloto, deveria ser. O projeto de modernização da polícia, sim,
começa a tentar ver a UPP como um piloto. Foi de grande monta, um investimento muito grande de policiais, né? Tem quase 10 mil policiais, né? Um quinto do número do efetivo ativo da corporação, mas não tivemos uma sistematização das boas práticas da corporação. Esse projeto previa quais eram as seções, os setores da nossa organização policial militar precisavam ser reformados para atender uma prática, uma boa prática de polícia de proximidade em todos os batalhões, que reorientasse a atividade fim da corporação, mas que desse um suporte administrativo. Muita coisa precisava ser cortada, não era necessário, não era eficiente você ter setores que não dizem mais respeito a essa atividade. Então, nós chegamos a essa conclusão, fomos apoiados por algumas organizações que vieram, como a própria academia e outras organizações do mundo corporativo que vieram nos apoiar, e fizemos uma planilha de ações que tinham custo, sim, outras não. O custo era político, era reforma de estatuto, era reforma de marcos regulatórios, né, mas que mexia com muitas vacas sagradas. Fizemos isso num prazo de 1 ano para recuperar todas essas ações, e isso está lá na corporação, né. Muitas polícias vieram verificar, polícias não só daqui, polícias também da América Latina, porque, como eu falei, é um tema que causa ainda, tem causado muita curiosidade, e eles vieram muitas vezes aqui, e reputo que esse projeto é um projeto que foi atropelado pela crise política e a crise econômica do Estado, mas é um projeto revolucionário, que vai ter resistência, logicamente, né? Mesmo porque, durante o medo, muito provavelmente, ainda nos apegaremos no modelo, que, apesar de ineficiente, mas dá uma certa tranquilidade, nos afasta dos nossos medos, pelo menos psicologicamente falando. Então, esse projeto está lá. Ele diz respeito a uma reformulação do ensino. Que tipo de ensino eu vou precisar? Que tipo também de unidades? Qual a qualificação do ensino? O Pedro vai falar aqui, mais adiante, numa extensão dessas ações, que a gente já estava desenhando e já fazendo. Qual seria o tipo de unidade que mais atenderia a população? Uma unidade de proximidade, uma unidade que fosse completamente contrária às unidades, aos quartéis, porque os quartéis eles são afastados da população, eles são entrincheirados, né? Então, é o comandante que tem toda uma responsabilidade de uma área quase que inacessível. Então, interessante, né? E o que nos mostrou, e qualquer policiamento comunitário tem no mundo, qualquer programa de polícia comunitária no mundo tem uma finalidade, que é de flexibilizar as estruturas mais tradicionais, mas tem a descentralização. A descentralização é um tabu. Como é que você vai dar poder e autonomia para um jovem tenente ou capitão na ponta da linha para administrar, quando tem a figura do coronel ainda, né? Então, isso é um problema que a gente tem que vencer, né? É preciso conceder essa autonomia, e essa autonomia com responsabilidade, e essa responsabilidade vai sendo ganha a partir do momento que haja uma maior interação com a sociedade, e a sociedade possa ser o próprio controlador das atividades policiais. Um controlador informal, mas sim um controlador altamente eficaz. Então, a partir dessa proximidade, que nós verificamos que, em alguns momentos, fez com que isso existisse, que a gente estava tentando chegamos a desenhar um modelo para a corporação, para a Polícia Militar. Esse projeto da modernização da Polícia Militar, baseado nesses imperativos que eu falei com vocês, é o projeto da Polícia de Proximidade, né? Não quer dizer que toda a polícia vai ser uma UPP, mesmo porque a repressão é constitutiva da atividade policial, mas uma repressão, como eu disse, uma repressão qualificada, inteligente e que diminua custos, que diminua o problema do risco de vida para a população e para o policial. Então, nesse sentido, fazer hoje uma polícia que está dentro desse sonho de uma polícia cidadã é fazer uma polícia que atenda os anseios da população e atenda os anseios do policial.
e que, embora e que saibamos que, embora ela seja esse sonho, esse modelo seja eficaz para a polícia, se não tivermos também uma visão sistêmica, uma reformulação de todo o sistema, ela não vai solucionar os problemas da segurança pública, mas ela vai ser uma polícia melhor, uma polícia que atenda e uma polícia que possa aplacar muito mais rapidamente esses medos que nos faz nos afastarmos de nossos projetos de médio e longo prazo. Esse projeto, infelizmente, foi afastado em virtude da situação que nós estamos vivenciando hoje. Não só uma situação caótica no sentido orçamentário, mas também econômico, mas também uma situação caótica no sentido das políticas públicas de segurança, né? Há um nítido desgoverno, há uma nítida perda de controle, uma nítida crise de legitimidade que nós estamos vivenciando, infelizmente, e eu faço votos para que, rapidamente, as autoridades de segurança pública possam tomar de novo o controle e reformular as políticas que foram exitosas, né? Principalmente no que diz respeito da reforma das polícias. Bom, era isso que eu queria falar, estou aqui à disposição para qualquer tipo de questionamento. Muito obrigado.